Eu sou a professora Sandra Regina de Oliveira Garcia, professora aqui da Universidade Estadual de Londrina, da área de Políticas Educacionais, e escrevo esse artigo com a professora Eliane Cleide da Silva Cesamides, também professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina. O título do nosso trabalho que iremos apresentar é a reforma do ensino médio no Paraná e no Brasil. O trabalho analisa então a atual reforma do ensino médio brasileira, norteada pela Lei 13.415 de 2017 e aspectos da sua implantação no Paraná. O objetivo é apresentar dados sobre a reforma do ensino médio em curso no estado do Paraná e trata de uma reflexão oriunda de um projeto de pesquisa que analisa o ensino médio e onde buscamos responder quais os impactos a reforma trouxe para o currículo. Nós fazemos parte de uma rede nacional, a rede em pesquisa, que é constituída por 22 universidades públicas do país e que vem, então, acompanhando a implementação da reforma em todos os estados do país. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, análise de documentos divulgados pela Secretaria de Estado da Educação e análise da legislação da reforma. Pensar a reforma, o que muda o discurso apresentado é que é um novo ensino médio, é um novo currículo, uma nova formação. E, apesar do termo novo, a reforma ela traz aspectos antigos, no desenvolvimento de competências, na formação para o mercado de trabalho, a ênfase na empregabilidade, nas parcerias com o setor de iniciativa privada, na utilização da escola para reforço à competição entre pessoas e na responsabilização individual pelos projetos de vidas que não deram certo. As inspirações da reforma, elas seguem sugestões internacionais da Unesco, do CEPAL, da OCDE e também do Banco Mundial. E o propósito é formatar um modelo de educação de escola com base em competências e índice de desempenho dos estudantes e adaptar o trabalho docente a um perfil técnico com predominância no saber e no desenvolvimento de experiências, Então, é um trabalho docente, uma formação fincada na questão do praticismo e do presentismo. A Lei 13.415, ela pode ser interpretada nesse sentido como uma ação e proposição de afirmação da busca de hegemonia, no campo educacional pelos setores da burguesia e da sociedade capitalista brasileira, em contraposição às de caráter contra-hegemônico, representadas pelas tentativas formuladas no decorrer do primeiro governo Lula, o governo Lula que inicia a primeira gestão em 2003, e de instituir no país uma educação de caráter integral. Então, essa tentativa, ela inicia como de uma forma mais presente em 2013, na primeira gestão do governo Lula, na segunda gestão e também na primeira gestão da presidente Dilma. A reforma, a gente pensar em alguns antecedentes, a reforma, as defesas amparadas então pelo arcabouço legal da Lei 13.415, da medida provisória 746, elas foram encaminhadas com a aprovação da reforma do ensino médio e adensadas com a Base Nacional Comum Curricular. A chamada base nada mais é do que um conjunto um conjunto de argumentos que reforça a opção pela formação pautada nas competências básicas, conforme apresentado no relatório Delors, na segunda metade da década de 90, com orientação, então, de pedagogias ativas, que depositam no estudante a expectativa de que aprenda e haja com vistas à sobrevivência e resolução dos problemas pessoais e sociais. Dos encaminhamentos neoliberais que responsabilizam as pessoas pelos êxitos e fracassos num contexto de ausência do Estado, no encaminhamento do provimento de políticas públicas. Na sequência, também é aprovada a atualização das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, então, que foram atualizadas neste período.
A BNCC, Base Nacional do Ensino Médio, ela é organizada no desenvolvimento de competências, né? Ela trata da educação integral, numa concepção diferenciada de educação integral, não na perspectiva da formação humana integral, como, né, as diretrizes de 2012 traziam para o ensino médio. E no desenvolvimento do projeto de vida por parte do estudante, né? Então, uma das questões centrais que vão aparecer na Lei 13.415, na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio e também nas diretrizes, na atualização das diretrizes, é o protagonismo juvenil, que é colocado como um projeto de vida e que no decorrer aqui a gente pode falar um pouco e explicar qual é a compreensão que se tem de projeto de vida nessa reforma. Assim, então, o novo e o pretendido encontra-se fundamentado principalmente nas promessas de valorização do protagonismo juvenil e na flexibilização curricular. A escolha, então, dos itinerários formativos é a promessa e a aposta que todo estudante poderá fazer escolhas conforme seu projeto de vida e dos seus horizontes, ainda que o texto também afirme que o caminho não é direto assim, né? Dependente da definição das redes, e que depende, então, da definição das redes de ensino. Dados de implementação. O foco nas disciplinas de língua portuguesa, matemática e inglês. Então, aqui no caso do Paraná, o foco continua, ele está presente na Lei 13.415 e em toda a sua normatização, né, posterior. A organização curricular com a reforma do ensino médio no Paraná, então, ela passou a ter, então, como foco as disciplinas de língua portuguesa, matemática e inglês, e a inclusão de 3 novos componentes: projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional. Esses 3 componentes, eles estão presentes em todos os anos, né? Nós estamos no 2º ano de implantação, mas ele já está definido para os 3 anos do ensino médio. A sociologia, a filosofia, a artes, educação física, química, física, geografia, então passaram a ser conteúdos de estudos e práticas caracterizando um esvaziamento da formação dos jovens. Então, essas disciplinas, elas têm uma diminuição da carga horária, né? E elas passam, conteúdos dessas disciplinas passam, então, a compor o que denominam de conteúdos de estudos, itinerários, de trilhas, de disciplinas eletivas. Nesse sentido, a lei, ela determina que gradativamente será implantado o ensino médio em tempo integral, né? Também um destaque se faz em relação ao conceito de tempo integral e de formação integral. Então, a partir de 2022, quando foi implantada a reforma, passa então a ser o ensino médio de 1.000 horas anuais, né? E progressivamente ele deverá ser ampliado então para 1.400 horas anuais. É importante aqui destacar que as condições tanto materiais como sociais, no primeiro caso em relação às condições humanas e estruturais das escolas, que não tiveram, e em segundo, por impossibilidade de permanência dos jovens em tempo integral. Então, eles não tiveram as condições materiais e sociais, né? As condições materiais elas não foram efetivadas, porque nem todas as escolas tiveram uma reestruturação do seu espaço físico, do seu espaço de laboratórios, né, para que pudesse atender esses estudantes, e também as condições sociais. A impossibilidade, né, da permanência dos jovens em tempo integral, eles são fatores determinantes e que demonstram a fragilidade da sua implementação, né? A educação integral é uma política assumida, em tese, pela sociedade brasileira, faz parte do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2020, no entanto, ainda não é uma realidade no ensino fundamental, e sendo assim, cria-se um estranhamento, né, para os jovens a permanência em tempo integral na escola. Outro fator de destaque, né, é a base nacional comum, né, que passa a ter 1.800 horas, minimizando então o conhecimento científico, retirando do estudante da escola pública as mesmas condições de acesso ao conhecimento historicamente e socialmente construído. Então, todos os componentes curriculares eles tiveram a diminuição da carga horária com a limitação, então, da base nacional comum curricular. Os estudantes das escolas privadas não sentem o impacto da reforma, pois a rede privada ela se organiza de tal forma que continuarão preparando os estudantes para a continuidade dos estudos.
né? Vão oferecer todos os caminhos possíveis para os estudantes, ficando para os estudantes da escola pública a formação praticista e presentista. Os itinerários formativos, né, eles são um grande engodo, né, porque ele se apresenta como a flexibilização do ensino médio, onde o estudante poderia escolher o seu itinerário, né, e construir o seu processo formativo. O que está acontecendo na realidade é que as escolas não estão tendo essa possibilidade de escolha. Muitas escolas têm apenas a possibilidade de oferta de itinerário formativo, e então o estudante ele passa a ser escolhido e ele não escolhe realmente o que busca fazer. A flexibilização defendida através das trilhas, dos itinerários, das disciplinas eletivas, então elas são apresentadas como uma garantia da escolha, né? Tem se mostrado como fragmentação dos saberes, sem aprofundamento e colocando os professores em situação de precarização, desvalorização, intensificação do trabalho, pois os professores passam a assumir componentes curriculares que não têm base na sua formação. Consequentemente, a precarização atinge os estudantes. Outro destaque é em relação à plataformização da educação. No estado do Paraná foram implantadas 6 plataformas, né, onde obrigatoriamente os estudantes e professores têm que trabalhar, né. Também a terceirização do itinerário de formação técnica profissional. O Paraná optou, né, por uma contratação de uma instituição privada de ensino superior que vem oferecendo, então, a formação técnica profissional, utilizando o que denominam de uma formação mediada por tecnologia, né? Quanto a isso, no meio de tantas indefinições conceituais, a EAD e a educação mediada por tecnologia, muitas vezes elas aparecem como sinônimos, e em outros momentos como atividades presenciais, que indicam mediadas por tecnologia. Um exemplo são os cursos técnicos integrados, que as aulas gravadas e vídeos, em aulas gravadas e vídeos, o estudante permanece na escola, mas o professor não. A formação continuada de professores também é importante destacar, elas ficam circunscritas às lives, vídeos e grupos sobre cada componente, disciplina, projeto, trilha, dentre outros, que os professores devem fazer via Meet, sob coordenação de professores da rede que se inscreveram para ser formadores. As universidades não são chamadas para a realização da formação continuada dos professores. Para concluir, neste momento nós vivemos um período de um novo governo nacional, com a expectativa de que o movimento dos professores, estudantes e pesquisadores que alertaram incessantemente que a Lei 13.415 era um engodo, que não traria o protagonismo para os jovens, e sim o acirramento da desigualdade entre escola pública e privada, e se manifestaria de forma perversa. Há um movimento nacional pela revogação imediata do NEM e a retomada do que está previsto nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio de 2012. A reforma do ensino médio no Paraná, ela reflete o que já está acontecendo no país, um grande desencontro. Temos hoje 27 ensinos médios com as mais variadas perspectivas de formação, contrariando a justificativa do ministro, que apresentou a medida provisória, que afirmava que um dos motivos da reforma era que o ensino médio tinha muitas disciplinas. O impacto no currículo ocorre pela própria lei em relação à organização e esvaziamento do conhecimento científico pela BNCC do ensino médio, que institui a organização do conhecimento por competências e habilidades, com o discurso de tornar o ensino médio mais atrativo para os jovens, desqualifica a formação integral, conceito utilizado na reforma, que, no entanto, se contradiz, pois fragmenta a formação dos jovens e decreta, nesse sentido, o espaço que cada sujeito ocupará na sociedade. Muito obrigada, e ficamos à disposição para outras informações que forem pertinentes.